Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 2. Caso 7. Resumo a narração de um caso muito conhecido na Inglaterra, ainda que nele se encontrem detalhes de natureza deixar-nos perplexos por causa das modalidades insólitas com que foi produzido. Mas quem ousaria circunscrever os limites das manifestações supranormais? O caso em questão foi publicado, pela primeira vez, pelo Sr. T. M. Jarvis, na sua obra Credited Ghost Stories, Histórias Verídicas de Fantasmas, em 1823, tendo a percipiente protagonista falecido pouco tempo antes. A Sra. Crowe, na sua obra Tenet Sides of Nature, Os Lados Obscuros da Natureza, página 196 da nova edição, a ele faz referência nos seguintes termos. No que concerne ao caso de Lady Beresford, estou em condições de assegurar que a família da morta afirmou sempre a autenticidade dos fatos. Deve-se dizer outro tanto da família de Lady Colby que, como se sabe, quando Lady Beresford expirou, foi quem cortou do seu pulso a fita que o envolvia, fita que a morta sempre trouxera desde o dia em que Lord Tyrone lhe aparecera, e isto com o fim de ocultar a impressão indelével que lhe deixara no pulso direito o contato da mão do morto. Tenho a acrescentar que a narração dos fatos foi ditada pela própria Lady Beresford. Começo resumindo as premissas do caso. Lord Tyrone e Lady Beresford foram íntimos desde tenra idade, educados na mais rígida ortodoxia religiosa. Mais tarde, sentiram influências teológicas de natureza diversa e, em consequência disto, concluíram entre si um pacto solene. Aquele que morresse primeiro, se Deus o permitisse, deveria aparecer ao que sobrevivesse, para dizer-lhe da confissão religiosa que ao Ser Supremo agradasse mais. Chegada à idade adulta, Lady Beresford casou-se e não teve mais ocasião de encontrar-se com seu amigo de infância. Ora, certa noite, aconteceu que ela se levantou sobressaltada e percebeu a seu lado Lord Tyrone, que a informou ter falecido subitamente, na véspera, às 4 horas. Predisse em seguida acontecimentos na vida futura de Lady Beresford, que se realizaram totalmente. Lady Beresford faz, assim, sua narrativa. Eu lhe disse. Amanhã de manhã, quando me levantar, como poderia ficar convencida de não ter sonhado tudo isto? Ele respondeu. Receberás amanhã notícia da minha morte. Esta prova não te basta? Não, respondi eu, há sonhos proféticos e eu acabarei por convencer-me de haver tido um sonho dessa natureza. Dá-me uma prova material de tua presença. Ele disse. Tê-las. Então levantou a mão e logo as pesadas cortinas do leito, feitas de veludo vermelho, foram projetadas com força através de um amplo círculo de ferro que fazia parte da abóbada do leito. Logo em seguida observou. Ficarás amanhã convencida por esta prova, porque nenhum braço humano poderia executar coisa semelhante. Sim, disse eu, no estado de vigília não poderia realizar esta prova de força, mas dormindo adquirem-se, às vezes, poderes excepcionais. Continuo a duvidar. Ele então disse. Eis um caderno. Vou lançar nele minha assinatura. Conheces bem a minha letra. Com efeito pegou num lápis e fez no caderno sua assinatura. Eu ainda observei. Na estado de vigília não poderia imitar tua assinatura, mas no de sonambulismo a coisa é possível. É o que concluirei sem dúvida amanhã de manhã. Ele exclamou. És difícil de convencer. Que prova mais poderia dar-te? Poderia tocar-te, mas um espírito não tocaria uma pessoa viva sem deixar na sua pele uma marca indelével. Se se tratasse de uma marca limitada, disse eu, submeter-me-ia de boa vontade a essa prova. És uma mulher corajosa, respondeu ele. Estende-me a tua mão.
Eu fiz e ele me apertou o pulso. Sua mão estava gelada, todavia a pele se enrugou no momento, as veias se encheram e os nervos engurgitaram. Desde aquele dia Lady Beresford foi sempre vista com uma fita preta em torno de seu pulso direito, pois o espírito de Lord Tyrone lhe dissera que o sinal deveria ficar oculto aos olhos dos vivos. Quando Lady Beresford expirou, Lady Nettie, sua amiga, cortou de seu pulso a misteriosa fita e verificou a existência de uma impressão de queimadura, que a morta descrevera na sua narrativa. Tal é o caso realmente notável que aconteceu com Lady Beresford. Como disse, parece bem autenticado, apenas se encontra o episódio da longa conversa entre o espírito do morto e a percipiente, o que nos deixa um tanto surpresos relativamente à autenticidade de toda a narração, porque, nas manifestações habituais de fantasmas que falam, observa-se que quase sempre pronunciam apenas algumas frases, nada mais. De qualquer modo, deve-se admitir que se conhecem alguns episódios raros, muitos bem documentados, nos quais se encontram longas conversas entre os espíritos desencarnados e os percipientes, o que nos leva a refletir antes de resolvermos circunscrever os limites das manifestações supranormais.